Guião completo, Charlie Munger 4:30 Min. Vou te contar algo que ninguém quer ouvir, mas que todo mundo precisa saber. Ganhar mais dinheiro não vai te deixar rico. Nunca deixou, e se você acha que estou louco, é porque ainda não entendeu a diferença entre ter dinheiro e ser rico? A maioria das pessoas passa a vida inteira perseguindo zeros na conta bancária, achando que isso vai resolver seus problemas, mas o que realmente acontece é que elas apenas trocam problemas pequenos por problemas grandes, problemas de pobre por problemas de rico, e continuam exatamente na mesma posição mental de escassez, de ansiedade, de nunca ter o suficiente, porque o problema nunca foi a quantidade de dinheiro. O problema sempre foi o software que você está rodando na sua cabeça, e enquanto você não atualizar esse sistema operacional mental, pode ganhar o que for que você vai continuar quebrado por dentro. Me diz aí nos comentários se você já ganhou mais dinheiro em algum momento da vida e mesmo assim continuou se sentindo na mesma, ou pior ainda, se você já viu alguém que ganhava pouco viver melhor do que alguém que ganhava muito. Quero saber se você já percebeu isso na prática. Passei décadas ao lado de Warren Buffett, observando como o dinheiro realmente funciona, não como os gurus de Instagram dizem que funciona. Não como os vendedores de curso prometem que funciona, mas como de fato funciona na vida real, com pessoas reais, com decisões reais e consequências reais. E uma das coisas que aprendi logo cedo é que a riqueza não tem quase nada a ver com quanto você ganha. Tem tudo a ver com o que você faz com o que ganha, com o que você pensa sobre o que ganha, e principalmente com quem você se torna no processo de ganhar, porque dinheiro é apenas uma ferramenta, e uma ferramenta nas mãos de um tolo continua sendo uma ferramenta mal utilizada. Não importa o quão cara ou sofisticada ela seja. Deixa eu te dar um exemplo concreto. Conheci um sujeito, vamos chamá-lo de Roberto, que trabalhava como engenheiro numa empresa razoável. Ganhava um salário decente, mas nada extraordinário. Talvez uns R$ 8.000 por mês, numa época em que isso era dinheiro bom, mas não era fortuna. Roberto tinha uma característica interessante: ele lia muito, pensava muito e gastava muito pouco, não porque fosse miserável, mas porque simplesmente não sentia necessidade de impressionar ninguém. Ele dirigia um carro velho que funcionava perfeitamente, morava num apartamento modesto, mas confortável, investia metade do que ganhava todos os meses sem falta. Enquanto isso, o colega dele de escritório, vamos chamar de Fernando, ganhava exatamente o mesmo salário, mas Fernando tinha um carro financiado, morava num apartamento alugado que custava 40% do salário dele e vivia reclamando que não conseguia guardar dinheiro. 20 anos depois, Roberto tinha um patrimônio de alguns milhões, não porque ganhou na loteria, não porque herdou, não porque teve sorte, mas simplesmente porque entendeu uma verdade matemática básica que a maioria se recusa a aceitar. Você não fica rico ganhando muito, você fica rico gastando pouco e investindo a diferença de forma consistente por tempo suficiente. É simples assim. Mas simples não significa fácil, porque requer algo que a maioria das pessoas não tem: paciência, disciplina e a capacidade de adiar gratificação, 3 coisas que a sociedade moderna faz de tudo para destruir em cão. Você. Fernando, por outro lado, continuou na mesma, ganhando bem, gastando tudo e reclamando que o sistema era injusto, que os ricos tinham privilégios, que ele nunca teve oportunidades, quando na verdade ele teve exatamente as mesmas oportunidades que Roberto. A diferença não estava nas circunstâncias externas, estava no sistema operacional mental. Roberto entendia que riqueza é o que você não vê, é o dinheiro que você não gasta, é a liberdade que você compra quando abre mão de impressionar estranhos. Fernando achava que riqueza era parecer rico, e essa é a armadilha que captura 90% das pessoas. Aqui vai uma verdade que vai doer em muita gente. A razão pela qual você não é rico não é porque você ganha pouco, é porque você pensa como pobre mesmo quando ganha bem.
E pensar como pobre não tem nada a ver com quanto dinheiro você tem no banco. Tem a ver com a sua relação emocional com o dinheiro, com a sua necessidade de validação externa, com a sua incapacidade de distinguir entre o que você quer e o que você precisa, com a sua compulsão de gastar assim que o dinheiro cai na conta, como se ele queimasse no bolso. Deixa eu te fazer uma pergunta simples. Se amanhã você começasse a ganhar o dobro do que ganha hoje, o que você faria com esse dinheiro extra? Seja honesto. A maioria das pessoas imediatamente pensaria em coisas para comprar um carro melhor, uma casa maior, roupas mais caras, viagens mais luxuosas, e é exatamente por isso que elas nunca ficam ricas, porque a velocidade com que elas aumentam os gastos é sempre maior ou igual à velocidade com que aumentam a renda. É o que chamam de inflação de estilo de vida. E é uma das doenças financeiras mais comuns e mais destrutivas que existem. Quando você aumenta seu padrão de vida na mesma proporção que aumenta sua renda, você não está progredindo. Você está apenas correndo mais rápido na mesma esteira. Continua no mesmo lugar. Em termos de liberdade financeira, continua dependente do próximo salário, continua escravo do emprego, continua sem opções reais. A única diferença é que agora você tem brinquedos mais caros para mostrar nas redes sociais. Mas por dentro, financeiramente falando, você está tão frágil quanto antes, talvez até mais frágil, porque agora você tem mais contas fixas, mais compromissos, mais coisas que podem quebrar e precisar de manutenção. Na Berkshire Hathaway, aprendi uma lição valiosa observando Warren. Ele é um dos homens mais ricos do mundo e continua morando na mesma casa que comprou em 1958. Dirige carros normais, come no McDonald's e vive uma vida surpreendentemente simples para alguém com aquela quantidade de dinheiro. E não é porque ele seja avarento, é porque ele entende algo fundamental. Cada real que você gasta em bobagem é um real que não está trabalhando para você, é um real que não está se multiplicando. É um real que você trocou por um prazer momentâneo ou por validação social, temporária. Agora me diz uma coisa. Quantas vezes você já comprou algo para impressionar pessoas que você nem gosta, ou pior, pessoas que você nem conhece? Quantas vezes você já gastou dinheiro que não tinha em coisas que não precisava para parecer alguém que não é? Essa é a definição de insanidade financeira, mas é exatamente o que a maioria faz todos os dias. E depois reclama que não consegue poupar, que não consegue investir, que o dinheiro não dá. O dinheiro sempre dá quando você para de usar ele para fingir que é rico e começa a usar para realmente ficar rico. Essa é a diferença brutal entre aparentar riqueza e construir riqueza. Uma te deixa pobre, a outra te deixa livre, e liberdade é o verdadeiro objetivo. Não ter um carro bonito ou uma casa grande. Liberdade é poder dizer não, é poder escolher, é poder sair do emprego que você odeia sem entrar em pânico. É poder ajudar quem você ama sem se endividar. É poder dormir tranquilo, sabendo que você não está a 3 meses de salário de distância da falência. Vou te contar outro caso real. Conheci uma mulher, vamos chamá-la de Mariana, que trabalhava como professora, ganhava relativamente pouco comparado com muitas profissões, mas Mariana tinha algo raro. Ela tinha clareza mental, ela sabia exatamente quanto ganhava, quanto gastava e para onde cada centavo ia. Ela não tinha dívidas, vivia abaixo das suas possibilidades e investia 25% da renda todo mês sem falta, chovesse ou fizesse sol. As colegas dela achavam que ela era louca, diziam que ela não aproveitava a vida, que era muito jovem para viver como velha, que precisava se divertir mais, comprar mais, viajar mais, viver mais, mas Mariana entendia algo que elas não entendiam. Ela estava comprando tempo, estava comprando liberdade, estava construindo uma base sólida para não precisar trabalhar até morrer. E, enquanto as colegas gastavam todo o salário e reclamavam da vida, Mariana acumulava tranquilamente, sem alarde, sem postar nas redes sociais, sem precisar provar nada para ninguém. 15 anos depois, Mariana tinha patrimônio suficiente para nunca mais precisar trabalhar se não quisesse. Podia escolher lecionar porque amava, não porque precisava, enquanto as colegas que a chamavam de louca continuavam presas, dependentes do salário, reclamando da profissão, mas sem coragem ou condições de mudar.
porque estavam financeiramente aprisionadas pelas próprias escolhas, pelas próprias compulsões de consumo, pela própria necessidade de parecer bem-sucedidas aos olhos dos outros. Aqui está o segredo que ninguém quer aceitar. Riqueza não se constrói com renda alta, se constrói com taxa de poupança alta. Você pode ganhar 100 mil por mês e ficar pobre se gastar 110 mil. E pode ganhar 5 mil por mês e ficar rico se gastar 3 mil e investir 2 mil de forma inteligente e consistente. A matemática não mente. Mas o ego mente, e o ego te diz que você merece, que trabalhou duro, que precisa se recompensar. E aí você gasta o dinheiro que deveria investir em coisas que depreciam, que perdem valor, que não geram retorno nenhum, além de um breve momento de satisfação, seguido de arrependimento ou indiferença. Toda vez que você compra algo, você está fazendo uma escolha, está escolhendo aquele objeto ou experiência em vez de liberdade futura, em vez de segurança, em vez de opções. Não estou dizendo que você nunca deve gastar dinheiro. Estou dizendo que você precisa ser intencional, precisa entender o custo real de cada compra. E o custo real não é o preço na etiqueta, é o custo de oportunidade, é o que aquele dinheiro poderia se tornar se você investisse em vez de gastar. Deixa eu te dar um exemplo prático. Imagine que você tem R$ 1.000 e está pensando em comprar um celular novo. Você não precisa, o seu funciona bem. Mas você quer porque é mais bonito, mais rápido, mais moderno. Se você comprar, você terá um celular novo e R$ 1.000 a menos. Em 5 anos, esse celular vai valer talvez R$ 200. Você terá perdido R$ 800 de valor. Mas se você investir esses R$ 1.000 a uma taxa de retorno média de 10% ao ano, em 5 anos você terá aproximadamente R$ 1.600. A diferença entre as duas escolhas não é R$ 1.000, é R$ 1.400, e isso é só em 5 anos? Em 20 anos a diferença seria astronômica. Agora multiplica isso por todas as compras impulsivas que você faz no ano, todas as coisas que você compra sem pensar, sem questionar, sem calcular o custo, e você começa a entender por que você não está rico. Não é porque você ganha pouco, é porque você está sangrando dinheiro em 1.000 pequenos cortes, cada um insignificante sozinho, mas devastadores em conjunto. A maioria das pessoas nunca fica rica porque nunca para pensar. Elas vivem no piloto automático, ganham, gastam, num ciclo infinito que não leva a lugar nenhum. E quando você pergunta por que elas gastam, elas não sabem responder. Foi impulso, foi promoção, foi porque todo mundo tem, foi porque mereciam. São justificativas emocionais para decisões financeiras, e isso é uma receita garantida para a mediocridade financeira. Aqui vai outra verdade incômoda. Você não merece nada só porque trabalha. Trabalhar é o mínimo esperado. Todo mundo trabalha. Trabalhar duro não te dá direito a gastar de forma estúpida. Não te dá direito a viver acima das suas possibilidades. Não te dá direito a se endividar para manter aparências. Você só merece riqueza quando desenvolve os hábitos que levam à riqueza, e esses hábitos são simples, mas exigem algo que a maioria não tem: autocontrole. Autocontrole é a habilidade mais subestimada e mais valiosa quando se trata de construir riqueza. Mais importante que inteligência. Mais importante que sorte, mais importante que conexões, porque sem autocontrole você vai sabotar qualquer oportunidade que aparecer, vai ganhar mais e gastar mais, vai receber uma herança e torrar tudo, vai ganhar na loteria e ficar pobre de novo em poucos anos. E isso não é teoria. É o que acontece com a maioria dos ganhadores de loteria. Em 5 anos estão quebrados, muitas vezes mais endividados do que antes. Porque dinheiro na mão de quem não tem estrutura mental para lidar com ele é como gasolina na mão de um piromaníaco. Deixa eu te fazer outra pergunta. Você sabe quanto gastou no mês passado? Sabe para onde foi cada real do seu salário? A maioria não sabe, não faz ideia. Tem uma noção vaga, mas não tem clareza. E como você vai controlar algo que você nem mede? Como você vai melhorar algo que você nem acompanha? É impossível. Você está voando às cegas e depois se pergunta por que bate nas paredes. Uma das primeiras coisas que qualquer pessoa que quer construir riqueza precisa fazer é ter clareza absoluta sobre sua situação financeira. Quanto ganha, quanto gasta, em que gasta,
Quanto sobra? Quanto investe? Para onde está indo? Sem essa clareza, você está apenas esperando que as coisas melhorem por mágica. E mágica não existe em finanças. Existe matemática, existe disciplina, existe consistência. Vou te contar sobre um erro comum que vejo o tempo todo. Pessoas que acham que investir é sobre escolher a ação certa, o fundo certo, a criptomoeda certa e ficam obcecadas com isso. Passam horas estudando gráficos, lendo análises, seguindo gurus, mas não poupam nada, ou poupam muito pouco. E aí ficam frustradas porque não veem resultado. Mas o problema não é a escolha do investimento. O problema é a quantidade investida. Você pode ter o melhor investimento do mundo se você investe R$ 100 por mês. Não vai ficar rico. A quantidade importa mais que a qualidade quando você está começando. É melhor investir R$ 1.000 por mês num investimento mediano do que R$ 100 por mês no melhor investimento do mundo, porque o retorno absoluto do primeiro vai ser muito maior e é o retorno absoluto que importa, não o retorno percentual. Você não paga as contas com percentual, paga com reais. Então foca primeiro em aumentar a taxa de poupança, em guardar mais, em gastar menos e só depois se preocupa em otimizar onde você investe. Aqui está um princípio que uso há décadas: evite as bobagens. Parece simples, quase simplório, mas é profundamente poderoso. A maioria das pessoas não fica rica fazendo coisas brilhantes, fica rica evitando fazer coisas estúpidas. Não se endividar para comprar bobagem é evitar bobagem. Não gastar todo o salário é evitar bobagem. Não investir em coisas que você não entende é evitar bobagem. Não seguir modinha de investimento é evitar bobagem. Se você apenas evitar as bobagens óbvias, você já está na frente de 90% das pessoas. Mas as pessoas não querem fazer o óbvio, querem fazer o extraordinário. Querem a fórmula secreta, o atalho mágico, o investimento que vai multiplicar o dinheiro da noite para o dia, e é exatamente essa busca por atalhos que as mantém presas. Por quê? Atalhos em finanças geralmente são armadilhas, são esquemas, são promessas vazias vendidas por gente que ganha dinheiro vendendo promessas, não cumprindo elas. A verdade chata e libertadora é que construir riqueza é chato, é repetitivo, é lento, é ganhar, poupar, investir, repetir mês após mês, ano após ano, década após década, sem emoção, sem drama, sem grandes apostas, apenas consistência composta ao longo do tempo. E a maioria não aguenta porque é chato, porque não dá para postar no Instagram, porque não impressiona ninguém. Então elas desistem e voltam para o ciclo de ganhar e gastar, e morrem sem nunca ter experimentado liberdade financeira real. Agora pensa comigo, se você pegasse apenas 10% do que gasta em coisas supérfluas e investisse de forma consistente, onde você estaria em 10 anos, em 20 anos, provavelmente num lugar completamente diferente, mas você não faz isso, porque 10% parece pouco, parece que não vai fazer diferença. Mas faz. A diferença entre a mediocridade e a riqueza muitas vezes é apenas 10 ou 20% de taxa de poupança mantida por tempo suficiente. Deixa eu te contar sobre outro personagem. Vamos chamá-lo de Carlos. Carlos era médico, ganhava muito bem, uns 50 mil por mês. Qualquer pessoa olhando de fora diria que ele era rico, e ele parecia rico, tinha casa grande, carro importado, viajava para o exterior todo ano. Filhos em escola cara, mas por dentro Carlos estava quebrado, vivia no limite, tinha financiamentos, empréstimos, cartão de crédito sempre no máximo e vivia ansioso, estressado, com medo de perder o emprego, com medo de algum imprevisto, porque ele não tinha reserva, não tinha investimentos, não tinha colchão de trás. Segurança, todo o dinheiro que entrava saía. E às vezes saía mais do que entrava. Carlos ganhava 50 mil, mas vivia como se ganhasse 70 mil e pagava a diferença com dívida, com juros, com ansiedade. Enquanto isso, um colega dele, vamos chamar de Paulo, ganhava 20 mil por mês, menos da metade, mas vivia com 15 mil e investia 5 mil. Paulo não tinha casa própria, morava de aluguel num lugar modesto. Dirigia um carro simples, não viajava para o exterior todo ano, mas Paulo dormia tranquilo, não devia nada a ninguém. E tinha um patrimônio crescente
que lhe dava cada vez mais segurança e opções. Quem você acha que era mais rico? Carlos com seus 50 mil de renda e 0 de patrimônio líquido? Ou Paulo com seus 20 mil de renda e um patrimônio crescente? A resposta é óbvia, mas a maioria escolheria viver como Carlos, porque a maioria valoriza mais a aparência do que a realidade, valoriza mais a aprovação social do que a paz de espírito, e essa é a tragédia. Pessoas inteligentes fazendo escolhas estúpidas porque estão jogando o jogo errado, estão tentando impressionar pessoas que não se importam com elas, em vez de construir uma vida que realmente funcione. Aqui vai uma pergunta que você precisa responder com honestidade brutal. Você está vivendo a sua vida ou está vivendo a vida que você acha que os outros esperam que você viva? Porque se for a segunda opção, você está condenado à mediocridade financeira e emocional. Você vai passar a vida inteira perseguindo validação externa, comprando coisas para provar valor e nunca vai se sentir suficiente, nunca vai ter paz porque validação externa é um poço sem fundo, nunca é suficiente, sempre tem alguém com mais, com melhor, com maior. A única forma de sair dessa armadilha é desenvolver validação interna, é definir seus próprios critérios de sucesso, é parar de se comparar com os outros e começar a se comparar com quem você era ontem, é perguntar se você está progredindo ou se está construindo, se está ficando mais livre, mais seguro, mais capaz? E se a resposta for sim, então você está no caminho certo. Não importa o que os outros pensem, não importa o que os outros tenham. Vou te dar um exercício prático que mudou a vida de muita gente que conheço durante um mês inteiro. Antes de comprar qualquer coisa que não seja essencial, era 24 horas, anota o que você quer comprar, quanto custa e por que você quer, e no dia seguinte revisa. Pergunta se você ainda quer, se ainda faz sentido, se ainda vale a pena. Você vai se surpreender com quantas compras você simplesmente esquece, quantas vontades passam, quantos impulsos desaparecem quando você coloca um pequeno obstáculo entre o desejo e a ação. Esse exercício simples pode facilmente reduzir seus gastos em 20 ou 30%, porque a maioria das compras é impulsiva, é emocional, é reativa. Não é racional, não é planejada, não é necessária, e quando você cria um espaço entre o impulso e a ação, você dá chance para a racionalidade entrar, para a lógica funcionar, para você tomar uma decisão melhor. Outro princípio importante: invista em você antes de investir em qualquer outra coisa. Invista em conhecimento, em habilidades, em saúde, em relacionamentos, porque esses são os investimentos que ninguém pode tirar de você, que não dependem do mercado, que não sofrem com inflação ou recessão. Warren sempre diz que o melhor investimento que você pode fazer é em você mesmo. E ele está absolutamente certo. Porque quanto mais capaz você for, mais valor você gera, mais você ganha, mas as pessoas fazem o contrário. Gastam fortunas em coisas que depreciam e não investem quase nada em si mesmas. Não leem, não estudam, não se desenvolvem e depois reclamam que não têm oportunidades, que o mercado está difícil, que não conseguem crescer. Mas oportunidades aparecem para quem está preparado, para quem tem habilidades valiosas, para quem resolve problemas reais, não para quem apenas reclama e espera que as coisas melhorem sozinhas. Deixa eu te contar sobre a regra mais importante de todas quando se trata de dinheiro. Nunca perca dinheiro. Parece óbvio, mas a maioria viola essa regra constantemente. Perde dinheiro em investimentos que não entende. Perde dinheiro em dívidas de cartão de crédito. Perde dinheiro em compras impulsivas. Perde dinheiro em esquemas duvidosos. E cada real perdido é um real que você teve que trabalhar para ganhar e que agora se foi para sempre. Não volta. Não se recupera. Foi embora. Proteger o capital é mais importante do que fazer crescer, porque se você perde, você tem que recuperar antes de poder crescer. E recuperar é sempre mais difícil do que proteger. Se você perde 50%, precisa ganhar 100% só para voltar ao ponto de partida. A matemática não é simétrica. A desvantagem de perder é sempre maior que a vantagem de ganhar.
por isso evitar perdas é tão crucial. Como você evita perdas? Evitando bobagens, não investindo em coisas que você não entende, não se endividando para consumir, não seguindo modinha, não acreditando em promessas milagrosas, não sendo ganancioso, não tendo pressa, são todas variações do mesmo princípio. Use a cabeça, seja racional, seja paciente, seja disciplinado. Vou falar agora sobre um dos maiores inimigos da riqueza: a comparação social. Você olha para o vizinho e vê o carro novo, olha para o colega e vê a viagem exótica, olha para o Instagram e vê vidas perfeitas e começa a sentir que está ficando para trás, que precisa acompanhar, que precisa ter também. E aí você gasta dinheiro que não tem em coisas que não precisa para competir um jogo que não faz sentido. A verdade é que você não sabe a situação financeira real de ninguém. Aquele carro pode estar financiado, aquela viagem pode estar no cartão de crédito, aquela vida perfeita pode estar sustentada por dívidas e ansiedade. Você está vendo a fachada, não a fundação. E tomar decisões financeiras baseadas em fachadas é uma forma garantida de arruinar sua vida, porque você está perseguindo ilusões, não realidade. Para de se comparar, para de competir, para de tentar acompanhar. Foca na sua jornada, nos seus objetivos, nos seus valores. Constrói a vida que faz sentido para você, não a vida que impressiona os outros, porque impressionar os outros é caro, insustentável e vazio, enquanto construir uma vida sólida é barato, sustentável e profundamente satisfatório. Aqui está outra verdade que precisa ser dita: a maioria das pessoas que parecem ricas não são ricas e a maioria das pessoas que são ricas não parecem ricas. Riqueza real é invisível, está em contas de investimento, em patrimônio líquido, em liberdade, não em carros, roupas e casas. Então, quando você olha ao redor e vê pessoas que parecem estar vivendo melhor que você, lembra que você provavelmente está vendo teatro, não realidade. Vou te dar um dado que ilustra isso perfeitamente. A maioria dos milionários nos Estados Unidos dirige carros usados, mora em casas modestas e vive abaixo das suas possibilidades. Eles não parecem milionários, não agem como milionários, não gastam como milionários. E é exatamente por isso que são milionários, porque entendem que riqueza não é sobre gastar. É sobre acumular, é sobre ter opções, é sobre liberdade. Enquanto isso, tem gente ganhando salários altos, vivendo em casas caras, dirigindo carros importados e completamente quebrada, vivendo de salário em salário, um imprevisto longe do desastre financeiro. Essa é a ilusão da riqueza. Parece bom por fora, está podre por dentro. Agora deixa eu falar sobre algo que pouca gente discute: o custo emocional de viver acima das suas possibilidades. Quando você gasta mais do que ganha, quando você se endivida para manter aparências, você não está apenas perdendo dinheiro, está perdendo paz, está perdendo sono, está perdendo saúde, está vivendo num estado constante de ansiedade, de medo, de estresse, porque você sabe que está numa corda bamba. Sabe que qualquer problema pode derrubar tudo. Esse custo emocional é invisível, mas devastador. Afeta seus relacionamentos, seu trabalho, sua saúde mental e física. E no final das contas, nenhum carro, nenhuma casa, nenhuma viagem vale isso. Nada material vale sua paz de espírito. Mas as pessoas trocam paz por coisas todos os dias. E depois se perguntam por que estão infelizes, porque estão ansiosas, porque sentem que algo está errado mesmo tendo tudo que achavam que queriam. O que está errado é que elas estão perseguindo as coisas erradas, estão otimizando para as métricas erradas, estão jogando o jogo errado. E não importa o quão bem você jogue o jogo errado, você nunca vai ganhar de verdade. Você pode parecer que está ganhando, pode enganar os outros, pode até enganar a si mesmo por um tempo, mas no fundo você sabe, você sente, e essa dissonância te corrói. A solução é simples, mas não é fácil. Realinhe suas prioridades, defina o que realmente importa e organize sua vida financeira em torno disso. Se liberdade importa, então viva abaixo das suas possibilidades e invista a diferença. Se segurança importa, construa reservas e evite dívidas. Se família importa,
Passe tempo com elas em vez de trabalhar mais para comprar mais coisas que você não precisa para impressionar pessoas que você não gosta. Parece óbvio quando você coloca assim, mas a maioria vive o oposto. Trabalha em empregos que odeia para comprar coisas que não precisa para impressionar pessoas que não se importam. E chama isso de vida, chama isso de sucesso. Mas não é sucesso, é uma prisão autoimposta. É uma forma sofisticada de escravidão, onde você é o escravo e o senhor ao mesmo tempo. Deixa eu te fazer mais uma pergunta. Se você tivesse dinheiro suficiente para nunca mais precisar trabalhar, o que você faria? Como você passaria seus dias? Com quem você passaria seu tempo? Onde você moraria de diferente? Agora me diz, por que você não está fazendo pelo menos parte disso agora? Por que você está adiando vida para um futuro hipotético, em vez de construir uma vida que vale a pena viver hoje? A resposta geralmente é dinheiro. As pessoas dizem que não podem fazer o que querem porque não têm dinheiro suficiente. Mas, quando você investiga, descobre que elas estão gastando dinheiro em um monte de coisas que não se alinham com o que realmente querem. Estão financiando uma vida que não querem para adiar a vida que querem. Isso é loucura. Você não precisa esperar ficar rico para começar a viver bem. Viver bem não custa caro, custa clareza, custa intenção, custa coragem para ir contra a corrente, para parar de fazer o que todo mundo faz e começar a fazer o que faz sentido para você. E quando você faz isso, algo interessante acontece. Você precisa de menos dinheiro porque você não está mais tentando preencher um vazio emocional com consumo, não está mais competindo, não está mais provando nada. Vou te contar sobre um conceito que mudou minha forma de pensar sobre dinheiro. O conceito de suficiente. A maioria das pessoas nunca define o que é suficiente. Então, nunca chega lá, sempre quer mais, sempre precisa de mais, sempre sente que falta algo, mas se você definir claramente o que é suficiente para você, quanto você precisa para viver a vida que quer, para ter a segurança que quer, para ter a liberdade que quer, de repente você descobre que provavelmente precisa de muito menos do que imagina. E quando você sabe o que é suficiente, você pode parar de perseguir mais e começar a aproveitar o que tem, pode parar de sacrificar presente por um futuro que talvez nunca chegue, pode encontrar equilíbrio, pode viver de verdade, não apenas existir, não apenas acumular, mas viver com propósito, com presença, com alegria. Mas isso requer algo que a sociedade moderna faz de tudo para destruir: contentamento, a capacidade de estar satisfeito com o suficiente, de não precisar sempre do próximo nível, da próxima conquista, da próxima coisa. E contentamento não é conformismo. Não é falta de ambição, é sabedoria. É entender que mais nem sempre é melhor. É entender que existe um ponto de retorno decrescente, onde mais dinheiro, mais coisas, mais status não adicionam felicidade, adicionam apenas complexidade, estresse e distração. Warren tem uma frase que adoro: o sucesso é conseguir o que você quer, felicidade é querer o que você consegue, a maioria passa a vida perseguindo sucesso e esquece da felicidade, consegue muito, mas não quer o que consegue, quer sempre a próxima coisa, e vive numa insatisfação perpétua disfarçada de ambição. Agora vamos falar sobre dívida, porque esse é um dos maiores obstáculos entre você e a riqueza. Dívida de consumo, não dívida para investir, mas dívida para comprar coisas que se desvalorizam. É um dos erros mais destrutivos que você pode cometer. Porque você está pagando juros sobre algo que está perdendo valor. Está cavando um buraco financeiro e pagando pelo privilégio de cavar. Cartão de crédito, financiamento de carro, empréstimo pessoal para viajar, para comprar eletrônicos, para reformar a casa. Tudo isso é veneno financeiro, é trocar liberdade futura por prazer presente, e a taxa de câmbio é sempre horrível. Você paga muito mais do que recebe e fica preso, porque dívida é uma corrente, limita suas opções, te prende ao emprego, te impede de arriscar, de mudar, de crescer. Se você tem dívida de consumo agora, sua prioridade número 1, antes de investir, antes de qualquer outra coisa, é eliminar essa dívida, paga ela o mais rápido possível.
Corta gastos, aumenta a renda, faz o que for preciso. Porque enquanto você tiver dívida com juros altos, você está andando para trás, está perdendo a corrida antes mesmo de começar. E depois que você eliminar a dívida, nunca mais volte, nunca mais compre algo que você não pode pagar à vista. Se você não tem o dinheiro, você não compra, poupa e aí compra. Simples assim. Essa regra sozinha vai te colocar à frente de 80% das pessoas, porque 80% está endividada, está pagando juros, está trabalhando para o banco, não para si mesma. Aqui vai outro princípio poderoso. Pague você primeiro. Quando o salário cair, antes de pagar qualquer conta, antes de gastar com qualquer coisa, separe a porcentagem que você decidiu investir e transfira para uma conta de investimento. Trate isso como a conta mais importante que aluguel, mais importante que qualquer coisa, porque é a conta que está construindo o seu futuro, sua liberdade, sua segurança. A maioria faz o contrário, paga todas as contas, gasta com tudo e se sobrar algo, aí investe, mas nunca sobra. Sempre tem algo, sempre tem uma emergência, sempre tem uma justificativa e no final do mês não investiu nada, e no final do ano não progrediu nada, e no final da vida não construiu nada. E fica se perguntando onde foi parar o tempo, onde foi parar o dinheiro, onde foi parar a oportunidade. Quando você paga você primeiro, você garante que está progredindo, está garantindo que uma parte do seu trabalho está sendo convertida em ativos, em patrimônio, em liberdade futura, e o resto você ajusta. Se você separou 20% para investir, você vive com 80% e descobre que é perfeitamente possível. Descobre que você não precisa de tanto quanto achava. Descobre que a maioria dos gastos era dispensável. Vou falar agora sobre algo que gera muita confusão. A diferença entre ativo e passivo. Ativo é algo que coloca dinheiro no seu bolso. Passivo é algo que tira dinheiro do seu bolso. Parece simples, mas a maioria confunde, acha que a casa própria é ativo. Mas se você mora nela, ela é passivo, porque ela custa manutenção, imposto, condomínio e não gera renda. Ela tira dinheiro do seu bolso todo mês. Ativo seria um imóvel alugado que gera renda maior que os custos? Seriam ações que pagam dividendos, seriam investimentos que trabalham para você, que geram fluxo de caixa, que aumentam seu patrimônio sem você precisar trabalhar mais. A regra é simples: compre ativos, evite passivos. Mas a maioria faz o contrário. Enche a vida de passivos e chama isso de patrimônio. Tem carro, tem casa, tem barco. Tem um monte de coisas que custam dinheiro, que depreciam, que não geram retorno e fica pobre apesar de parecer rica. Aqui está o segredo: ricos compram ativos, pobres compram passivos, achando que são ativos. Classe média compra passivos, achando que está investindo. E por isso a classe média não progride, trabalha a vida inteira, ganha razoavelmente bem, mas nunca sai do lugar, porque todo o dinheiro está amarrado em coisas que não geram retorno, em coisas que custam, que depreciam, que drenam. Agora vou falar sobre tempo, porque tempo é o ingrediente secreto da riqueza. Você não fica rico rápido, você fica rico devagar, consistentemente, ao longo de décadas, e quanto mais cedo você começa, melhor, porque juros compostos precisam de tempo para fazer mágica. No começo parece que nada está acontecendo. Você investe 1.000 por mês, no final do ano tem 12.000 mais um pouco de rendimento. Parece insignificante, parece que vai levar uma eternidade, mas você continuar, ano após ano, e algo interessante começa a acontecer, o crescimento acelera, porque agora você está ganhando juros sobre juros, está ganhando retorno sobre retorno, a bola de neve começa a rolar sozinha e, de repente, depois de 10, 15, 20 anos, você olha e tem um patrimônio que parece desproporcional ao esforço, mas não é. É apenas matemática, é o poder do tempo combinado com consistência. A maioria desiste antes de chegar nesse ponto. Desiste porque nos primeiros anos parece que não está funcionando. Parece que o progresso é lento demais e elas querem resultado rápido, querem gratificação imediata, então abandonam o plano, gastam o que pouparam e voltam para a estaca zero. E nunca experimentam a mágica dos juros compostos, nunca veem a curva exponencial, ficam presas na parte linear, na parte chata, na parte onde parece que nada acontece. Mas se você aguentar,
Se você for paciente, se você confiar no processo e continuar investindo mês após mês sem parar, você vai chegar do outro lado, vai experimentar o crescimento exponencial, vai ver seu patrimônio dobrar em poucos anos, vai sentir a liberdade crescendo, as opções se multiplicando e vai entender que valeu cada sacrifício, cada não que você disse para compras impulsivas, cada vez que você escolheu investir em vez de gastar. Deixa eu te dar um exemplo concreto de juros compostos. Se você investir R$ 1.000 por mês a 10% ao ano durante 30 anos, você vai ter investido R$ 360 mil do seu bolso, mas vai ter acumulado aproximadamente R$ 2 milhões. A diferença entre o que você colocou e o que você tem é o trabalho dos juros compostos, é o seu dinheiro trabalhando para você, se multiplicando, crescendo sem você precisar fazer nada além de não atrapalhar. Mas se você esperar 10 anos para começar, se você adiar, se você gastar esses primeiros 10 anos e só começar a investir depois, você vai ter apenas 20 anos de composição e, em vez de 2 milhões, vai ter aproximadamente 700. Perdeu R$ 1.300.000 por adiar 10 anos. E não é porque você investiu menos, é porque você perdeu 10 anos de juros compostos, 10 anos de crescimento exponencial que nunca mais volta. Por isso, comece agora. Não amanhã, não no próximo mês, não quando ganhar mais. Agora, com o que você tem, mesmo que seja pouco, porque pouco investido cedo vale mais do que muito investido tarde. A variável mais importante não é quanto você investe, é por quanto tempo você investe. Então pare de adiar, pare de esperar o momento perfeito. O momento perfeito não existe. O melhor momento era ontem. O segundo melhor momento é agora. Vou falar sobre outra armadilha comum: a crença de que você precisa entender tudo sobre investimentos para começar. Não precisa. Você precisa entender o básico. E o básico é simples: gaste menos do que ganha, invista a diferença em ativos diversificados de baixo custo, mantenha por décadas. Pronto, isso é 90% do que você precisa. Saber o resto é ruído, é complexidade desnecessária, é gente tentando vender curso, consultoria, produto. A indústria financeira tem interesse em fazer você achar que investir é complicado, porque se você acha que é complicado, você vai pagar alguém para fazer por você. Vai pagar taxas, vai pagar comissões, vai enriquecer o intermediário em vez de enriquecer você mesmo. Mas a verdade é que investir é simples. Não é fácil porque requer disciplina. Mas é simples. Qualquer pessoa com educação básica pode entender e aplicar os princípios fundamentais. Você não precisa ficar rico escolhendo ações individuais, não precisa ser um gênio, não precisa ter informação privilegiada, pode simplesmente investir em fundos de índice de baixo custo que replicam o mercado e ao longo de décadas você vai ter um retorno excelente. Não vai ser o melhor retorno possível, mas vai ser um retorno muito bom, suficiente para te deixar rico se você investir consistentemente. Aqui está o problema: isso é chato, não tem emoção, não tem história para contar, não dá para postar no Instagram, então as pessoas rejeitam, querem algo mais excitante, querem day trade, querem criptomoeda, querem ação que vai multiplicar por 10. E na busca por emoção, por retorno extraordinário, elas cometem erros, perdem dinheiro, ficam frustradas e desistem. Abraça o tédio, abraça a simplicidade, abraça a consistência, porque é isso que funciona. Não é sexy, não é excitante, mas funciona e no final das contas resultado é o que importa. Não a história, não a emoção. Resultado em investimento vem de fazer coisas chatas de forma consistente por muito tempo. Agora vamos falar sobre risco. Porque a maioria entende risco de forma completamente errada. Acha que risco é volatilidade, é o investimento subir e descer, mas risco real é perda permanente de capital, é investir em algo que você não entende e perder tudo. É se endividar para investir e não conseguir pagar. É colocar todo o dinheiro numa aposta e dar errado. Volatilidade não é risco se você não precisa do dinheiro no curto prazo. Se você está investindo para daqui a 20 anos, não importa se o investimento cai 30% no ano que vem, você não vai vender, você vai continuar comprando.
Aliás, vai comprar mais barato. Então, volatilidade para você é oportunidade, não risco, mas a maioria não consegue separar as duas coisas. Vê o investimento caindo e entra em pânico. Vende no pior momento, transforma a volatilidade em perda real. A forma de evitar isso é ter clareza sobre seu horizonte de tempo. Se você está investindo para o longo prazo, ignora as flutuações de curto prazo. Não olhe o saldo todo dia, não se desespere com quedas, entenda que faz parte, que é normal, que é esperado. E continue investindo, porque no longo prazo, mercados sobem, empresas crescem, a economia se expande e quem fica investido captura esse crescimento. Mas se você vai precisar do dinheiro no curto prazo, aí sim volatilidade é um problema, porque você pode ser forçado a vender num momento ruim. Então a regra é simples, só invista em ativos voláteis dinheiro que você não vai precisar nos próximos 5 a 10 anos. O resto você mantém em investimentos seguros, líquidos, de baixo retorno, mas de baixo risco, porque a função desse dinheiro não é crescer, é estar disponível quando você precisar. Diversificação é outra palavra que todo mundo fala, mas poucos entendem. Diversificar não é ter 10 investimentos parecidos, é ter investimentos descorrelacionados, que não se movem juntos para que quando um cai o outro suba, ou pelo menos não caia junto. Isso reduz riscos sem necessariamente reduzir retorno. É o único almoço grátis em investimentos. Mas diversificação em excesso também é um problema. Se você tem 100 investimentos diferentes, você não está diversificando, está apenas diluindo. Não conhece nada direito, não acompanha nada e provavelmente está pagando taxas desnecessárias. O ideal é um meio termo, diversificação suficiente para reduzir risco, mas não tanta que você perca o controle e a clareza. Para a maioria das pessoas, um portfólio simples, com 3 ou 4 fundos de índice, cobrindo diferentes classes de ativos e geografias, é mais do que suficiente. Não precisa de 50 ações, não precisa de 20 fundos, não precisa de complexidade, precisa de simplicidade, clareza e consistência. Vou falar agora sobre algo que ninguém quer ouvir, mas que é absolutamente crítico. Você vai cometer erros, vai fazer investimentos ruins, vai perder dinheiro em algum momento, é inevitável, faz parte do processo. A questão não é se você vai errar, é como você vai reagir quando errar. Se você vai aprender, ajustar e continuar, ou se vai desistir, se amargurar e parar de investir. Eu cometi erros, o Warren cometeu erros. Todo investidor de sucesso cometeu erros. A diferença é que eles não deixaram os erros os paralisarem. Usaram como aprendizado, como calibração, como parte do processo de ficar melhor, e você precisa fazer o mesmo. Quando você errar, e você vai errar, não se martirize, não desista, analise o que deu errado, entenda a lição, ajuste sua abordagem e continue. O maior erro que você pode cometer é não fazer nada por medo de errar. Porque não fazer nada é garantia de não chegar a lugar nenhum. Enquanto fazer algo, mesmo que você erre no caminho, te dá a chance de aprender, de ajustar, de eventualmente acertar. Então, ação imperfeita é sempre melhor que perfeição paralisada. Agora deixa eu falar sobre algo que vai contra tudo que a cultura moderna prega. Você não precisa de muito para ser feliz. Estudos mostram que depois de um certo ponto, mais dinheiro não aumenta a felicidade. Esse ponto varia de lugar para lugar, mas geralmente é quando você tem o suficiente para cobrir necessidades básicas com conforto e alguma segurança. Depois disso, mais dinheiro adiciona muito pouco em termos de bem-estar subjetivo. O que realmente aumenta a felicidade é relacionamentos de qualidade e saúde, propósito, autonomia, coisas que dinheiro pode facilitar, mas não pode comprar. Você pode ter todo o dinheiro do mundo e ser miserável se estiver sozinho, doente, sem propósito, sem conexão. Então, perseguir dinheiro além do suficiente é geralmente uma má troca. Você está sacrificando coisas que realmente importam por algo que tem retorno decrescente. Isso não significa que você não deve buscar riqueza. Significa que você deve buscar riqueza como meio, não como fim, como ferramenta para construir a vida que você quer.
não como objetivo em si. E quando você atinge o suficiente, quando você tem segurança, liberdade, opções, talvez seja a hora de parar de otimizar para mais dinheiro e começar a otimizar para mais vida, mais presença, mais conexão, mais significado. Mas a maioria nunca para, nunca diz suficiente. Continua acumulando, continua sacrificando, continua adiando vida e um dia acorda velha, rica e vazia. Percebe que passou a vida inteira perseguindo algo que no final não importava tanto quanto pensava e que sacrificou coisas que importavam de verdade, relacionamentos, saúde, experiências, tempo, coisas que não voltam, que não se recuperam, que se foram para sempre. Não seja essa pessoa. Define o que é suficiente, chega lá e então muda o jogo. Para de otimizar para dinheiro e começa a otimizar para a vida. Usa o dinheiro como ferramenta para viver melhor, não como objetivo, não como medida de valor, não como substituto para o que realmente importa. Vou te contar uma última história. Conheci um homem, vamos chamá-lo de Alberto, que construiu uma empresa do zero, trabalhou 16 horas por dia durante 20 anos, sacrificou tudo, família, saúde, amigos, hobbies, tudo em nome de construir riqueza. E ele conseguiu. Vendeu a empresa por uma fortuna, ficou multimilionário, tinha mais dinheiro do que poderia gastar em várias vidas, mas quando eu o conheci, ele estava deprimido, divorciado, distante dos filhos, sem amigos reais, com problemas de saúde causados por décadas de estresse e negligência. Ele tinha todo o dinheiro do mundo e nenhuma vida para aproveitar, ninguém para compartilhar. Nada que realmente importasse. Ele ganhou o jogo financeiro e perdeu o jogo da vida. E me disse algo que nunca esqueci. Ele disse que trocaria metade da fortuna por ter feito diferente, por ter equilibrado melhor, por ter estado presente, por ter cuidado do que realmente importava, enquanto ainda tinha tempo. Não cometa o erro de Alberto. Não sacrifique tudo no altar da riqueza. Constrói riqueza sim, mas constrói também uma vida. Mantém relacionamentos, cuida da saúde, está presente, aproveita o caminho, não apenas o destino. Porque o destino pode ser uma decepção se você chegar lá sozinho, doente e vazio. Aqui está a síntese de tudo o que eu falei. Ganhar mais dinheiro não vai te deixar rico se você não mudar a forma como pensa sobre dinheiro, se você não desenvolver disciplina, se você não parar de gastar em bobagem, se você não investir consistentemente, se você não for paciente, se você não evitar dívidas, se você não definir o que é suficiente, se você não usar dinheiro como ferramenta para construir vida, não como substituto para a vida. Riqueza não é sobre quanto você ganha, é sobre quanto você guarda, quanto você investe, por quanto tempo você investe e o que você faz com a liberdade que a riqueza te dá, se você usa para viver melhor, para ter mais opções, para ajudar quem você ama, para fazer trabalho que importa. Ou se você usa apenas para acumular mais, para competir, para impressionar, para preencher vazios que dinheiro não preenche. A escolha é sua. Você pode continuar no ciclo de ganhar e gastar, perseguindo validação externa, competindo em jogos que não fazem sentido, ou você pode sair da matriz, pode começar a pensar por si mesmo, pode definir seus próprios critérios de sucesso, pode viver abaixo das suas possibilidades, pode investir a diferença, pode construir liberdade, pode ter paz. Não é fácil, porque você vai estar indo contra a corrente, contra a cultura, contra o que todo mundo faz, mas é simples e funciona. E no final da sua vida, você não vai se arrepender de ter vivido com menos luxo, mas vai se arrepender de não ter tido mais liberdade, mais tempo, mais presença, mais vida real, em vez de vida performática. Então aqui está o desafio. Durante as próximas 4 semanas, antes de comprar qualquer coisa que não seja essencial, espera 24 horas. Anota, reflete e decide conscientemente, não impulsivamente, e no final do mês, soma quanto você economizou só com essa prática simples, quanto você não gastou em coisas que você nem lembra que queria, e pega esse dinheiro e investe. Começa hoje, não amanhã, hoje mesmo que seja pouco.
porque pouco investido hoje vale mais do que muito investido amanhã. E se você achou que isso faz sentido, se algo clicou, se você percebeu que está jogando o jogo errado, compartilhe esse vídeo com alguém que precisa ouvir isso, com alguém que está preso no ciclo de ganhar e gastar, com alguém que acha que ganhar mais vai resolver os problemas, porque não vai. O que vai resolver é mudar o sistema operacional mental, é desenvolver os hábitos certos, é ter clareza, disciplina e paciência. E deixa nos comentários. Me conta se você já percebeu isso na sua vida, se você já ganhou mais e continuou se sentindo na mesma, se você já viu alguém que ganha pouco viver melhor que alguém que ganha muito. Quero saber suas histórias, suas percepções, suas lutas, porque todos estamos nessa jornada. Todos estamos tentando entender como viver bem, como construir algo que dure, como ter paz em vez de apenas ter coisas. Vou aprofundar agora em alguns aspectos que são cruciais, mas que geralmente passam despercebidos quando falamos sobre construção de riqueza. Porque a verdade é que a maioria das pessoas foca nos sintomas e ignora as causas. Reclama de não ter dinheiro, mas não examina os padrões de pensamento que levam à falta de dinheiro. Quer mudar o resultado sem mudar o processo, e isso simplesmente não funciona. Você não pode continuar fazendo as mesmas coisas e esperar resultados diferentes. Isso é a definição de insanidade. Uma das coisas que observei ao longo de décadas, trabalhando com investimentos e observando o comportamento humano, é que a relação que as pessoas têm com dinheiro é quase sempre emocional, não racional. Elas dizem que querem ficar ricas, mas quando você analisa o comportamento, o que elas realmente querem é se sentir melhor consigo mesmas, querem validação, querem segurança emocional, querem preencher um vazio e usam dinheiro como ferramenta para isso, mas dinheiro é uma ferramenta terrível para resolver problemas emocionais. É como usar um martelo para consertar um relógio. Não só não funciona, como ainda quebra mais. Se você tem baixa autoestima, comprar coisas caras não vai resolver. Pode te dar um alívio temporário, uma sensação momentânea de valor, mas assim que o efeito passa, você volta ao mesmo estado. Ou pior, porque agora você tem menos dinheiro e a mesma baixa autoestima, mais talvez um pouco de culpa ou arrependimento, então você compra de novo, tentando recriar aquela sensação e entra num ciclo vicioso de consumo emocional que te mantém pobre e infeliz. A solução não é mais dinheiro. É resolver o problema emocional na raiz, é construir autoestima de forma saudável, através de competência, de relacionamentos genuínos, de contribuição, de crescimento pessoal, coisas que dinheiro pode facilitar, mas não pode comprar. E quando você resolve o problema emocional, algo interessante acontece. Você para de precisar usar dinheiro como muleta, para de gastar compulsivamente e naturalmente começa a acumular, porque não está mais sangrando dinheiro tentando preencher um buraco emocional. Isso se aplica a quase todas as formas de consumo disfuncional. Você come demais não porque está com fome, mas porque está ansioso, estressado, entediado e usa a comida como conforto emocional. Você gasta demais não porque precisa das coisas, mas porque está tentando preencher um vazio, impressionar alguém, provar algo e usa consumo como substituto para o que realmente precisa, que é conexão, propósito, significado. Quando você entende isso, quando você consegue separar necessidades reais de necessidades emocionais disfarçadas, de necessidades materiais, você ganha um superpoder. Você ganha a capacidade de dizer não para os outros, mas para si mesmo, para os próprios impulsos, para as próprias compulsões. E essa capacidade de autocontrole é o que separa quem constrói riqueza de quem apenas sonha com ela. Deixa eu te dar um exercício prático que pode mudar completamente sua relação com dinheiro. Durante um mês, toda vez que você sentir vontade de comprar algo que não é essencial, pare e pergunte: o que eu estou realmente buscando com essa compra? Estou com fome ou estou entediado? Preciso disso ou quero impressionar alguém? Isso vai melhorar minha vida de forma significativa ou é apenas um impulso passageiro? Seja brutalmente honesto, não se engane e você vai descobrir que na maioria das vezes você não quer realmente a coisa.
Você quer o que acha que a coisa vai te dar: status, validação, conforto emocional, e quando você percebe isso, a vontade geralmente passa, porque você vê através da ilusão. Outro aspecto fundamental que quase ninguém discute é o custo de oportunidade do seu tempo. As pessoas pensam muito sobre custo de oportunidade do dinheiro. Se eu gastar R$ 1.000 nisso, não vou poder investir R$ 1.000. Mas não pensam sobre custo de oportunidade do tempo se eu passar 4 horas por dia assistindo televisão. São 4 horas que eu não estou usando para aprender, para construir, para me desenvolver, para ganhar mais, para investir melhor. Tempo é o recurso mais escasso que existe. Você pode ganhar mais dinheiro, mas não pode ganhar mais tempo. Cada hora que passa está perdida para sempre. Não volta, não se recupera. Então a forma como você usa seu tempo é infinitamente mais importante do que a forma como você usa seu dinheiro. Mas a maioria desperdiça tempo como se fosse infinito e guarda dinheiro como se fosse escasso, quando deveria ser o oposto. Deveria ser generoso com dinheiro em coisas que realmente importam e extremamente cuidadoso com o tempo. O Warren sempre diz que ele pode comprar qualquer coisa exceto tempo, e é verdade. Então, ele é extremamente seletivo com o que faz, com quem passa tempo, com o que presta atenção. Ele protege o tempo como recurso mais valioso. E você deveria fazer o mesmo. Deveria perguntar constantemente: isso é o melhor uso do meu tempo? Isso está me levando para onde eu quero ir? Isso está me tornando melhor, mais capaz, mais livre? E se a resposta for não, você para de fazer. Mas a maioria não faz isso. A maioria vive no piloto automático. Faz o que sempre fez, o que todo mundo faz, o que é fácil, o que é confortável, sem questionar, sem examinar, sem otimizar, e aí reclama que não tem tempo, que a vida passa rápido, que não conseguiu fazer o que queria. Mas a verdade é que teve tempo. Teve o mesmo tempo que todo mundo, 24 horas por dia. A diferença é como usou esse tempo. Se você quer construir riqueza, você precisa investir tempo antes de investir dinheiro. Precisa investir tempo aprendendo como o dinheiro funciona, como investimentos funcionam, como economia funciona, como psicologia funciona. Porque conhecimento é a base de tudo. Sem conhecimento, você está apenas apostando, está seguindo modinha, está confiando em gurus, e isso é uma forma garantida de perder dinheiro. Mas conhecimento de verdade, não conhecimento superficial, não ter lido um livro ou assistido um vídeo, mas ter realmente estudado, praticado, refletido, internalizado, isso te dá uma vantagem enorme. Te dá a capacidade de pensar por si mesmo, de avaliar oportunidades, de evitar armadilhas, de tomar decisões melhores. E decisões melhores compostas ao longo de décadas levam a resultados extraordinários. Eu passei a vida inteira aprendendo, leio todos os dias, penso todos os dias, questiono todos os dias, e não é porque eu seja naturalmente curioso, é porque eu entendi cedo que conhecimento é o único ativo que ninguém pode tirar de você, que não deprecia, que na verdade aprecia quanto mais você usa, e que é a base de toda riqueza sustentável. Você pode perder dinheiro, pode perder propriedades, pode perder tudo, mas se você tem conhecimento, habilidades, capacidade de pensar, você reconstrói. Por isso, invista em você, invista em educação, em livros, em cursos que realmente ensinam algo útil, não em promessas vazias de ficar rico rápido, mas em conhecimento fundamental sobre como o mundo funciona, como negócios funcionam, porque esse conhecimento vai te servir para sempre. Vai se pagar milhares de vezes ao longo da vida. Agora vou falar sobre algo que pode parecer contraditório, mas não é. Às vezes, gastar dinheiro é o melhor investimento que você pode fazer, mas precisa ser o tipo certo de gasto. Gasto que aumenta sua capacidade de ganhar, que melhora a sua saúde, que libera seu tempo para coisas mais valiosas, que aumenta sua qualidade de vida de forma sustentável. Não gasto em bobagem, não gasto para impressionar, mas gasto estratégico. Por exemplo, se você gasta dinheiro com uma academia e realmente usa, e isso melhora sua saúde, sua energia, sua longevidade, esse é um excelente investimento, provavelmente um dos melhores que você pode fazer. Porque saúde é a base de tudo. Sem saúde você não consegue trabalhar,
não consegue aproveitar, não consegue viver bem. Então, investir em saúde é investir na sua capacidade de gerar e aproveitar riqueza. Da mesma forma, se você gasta dinheiro terceirizando tarefas que você odeia e que tomam muito tempo, para liberar esse tempo para fazer coisas que você faz melhor, que geram mais valor, que você gosta mais, esse pode ser um excelente investimento. Porque você está comprando tempo, está comprando foco, está otimizando sua vida porque realmente importa. Mas a maioria faz o contrário. Gasta dinheiro em coisas que não melhoram vida em nada, que na verdade pioram, que adicionam complexidade, manutenção, preocupação, e não investe em coisas que realmente fariam diferença. Não investe em saúde, em educação, em ferramentas que aumentariam produtividade, em ajuda que liberaria tempo, porque essas coisas não são vistosas, não impressionam ninguém, então são ignoradas. Aqui está um princípio que uso para decidir onde gastar? Eu pergunto, isso vai fazer minha vida significativamente melhor daqui a 1 ano, daqui a 5 anos, daqui a 10 anos? Se a resposta for sim, eu considero seriamente. Se a resposta for não, eu provavelmente não compro, porque eu não quero encher minha vida de coisas que não importam. Quero apenas o que realmente adiciona valor, o que realmente melhora a vida de forma duradoura. Isso me leva a outro ponto importante: a diferença entre preço e valor. Preço é o que você paga, valor é o que você recebe, e muitas vezes não são a mesma coisa. Você pode pagar caro por algo que tem pouco valor e pode pagar barato por algo que tem muito valor. A chave é focar em valor, não em preço. É perguntar quanto de valor isso vai me dar, não quanto isso custa. Pessoas ricas entendem isso. Elas estão dispostas a pagar mais por algo que entrega muito mais valor, porque entendem que no longo prazo é mais barato, é melhor negócio. Enquanto pessoas pobres focam apenas em preço, compram mais barato. E muitas vezes acabam pagando mais no longo prazo porque o produto quebra, não funciona bem, precisa ser substituído ou simplesmente não entrega o valor necessário. Isso se aplica a tudo, desde roupas até investimentos, desde comida até educação. Sempre pergunte qual é o valor real, qual é o retorno, qual é o impacto na minha vida. E tome decisões baseadas nisso, não baseadas apenas no preço da etiqueta, porque preço é só um número. Valor é o que realmente importa. Vou falar agora sobre um tema que gera muita ansiedade: comparação. Você olha para os lados e vê pessoas que parecem estar à frente, que parecem ter mais, ser mais, viver melhor. E você começa a se sentir mal, começa a sentir que está atrasado, que está perdendo, que não é suficiente. E essa sensação te leva a fazer coisas estúpidas, a gastar para acompanhar, a se arriscar demais para recuperar o tempo perdido, a desistir porque parece impossível alcançar. Mas aqui está a verdade. Você não sabe a história completa de ninguém. Você não sabe o que as pessoas sacrificaram, o que elas arriscaram, que sorte elas tiveram, que problemas elas têm. Você está vendo um frame de um filme que você não assistiu e tomando decisões baseadas nesse frame. Isso é loucura. É como tentar navegar usando o mapa de outra pessoa. Não funciona, porque você não está na mesma jornada. A única comparação que faz sentido é com você mesmo. Você está melhor hoje do que estava o ano passado, está progredindo, está aprendendo, está construindo. Se sim, você está no caminho certo, não importa onde os outros estão. Não importa quão rápido eles parecem estar indo, porque cada um tem seu próprio ritmo, suas próprias circunstâncias, seus próprios objetivos, e comparar é apenas uma forma de se torturar sem propósito. Além disso, corrida de rato não tem linha de chegada, sempre vai ter alguém com mais, sempre vai ter um próximo nível, sempre vai ter algo para invejar. Se você entrar nesse jogo, você nunca vai sair, vai passar a vida inteira perseguindo, competindo, se sentindo inadequado, e vai morrer sem nunca ter se sentido suficiente, sem nunca ter aproveitado o que tinha, sem nunca ter vivido de verdade. A saída é simples, mas requer coragem. Você para de jogar o jogo, para de comparar, para de competir, define seus próprios critérios de sucesso baseados no que realmente importa para você, não no que impressiona os outros, e vive de acordo com esses critérios. Ignora o resto. Ignora o barulho. Ignora a opinião alheia. E foca na sua jornada,
no seu progresso, na sua paz. Quando você faz isso, algo mágico acontece. Você para de se sentir pressionado, para de se sentir ansioso, para de se sentir inadequado. Porque você não está mais medindo sua vida pela régua de outra pessoa, está medindo pela sua própria régua. E nessa régua, você está exatamente onde precisa estar, fazendo o que precisa fazer, no ritmo que precisa fazer. Isso não significa que você não deve ter ambição, não deve querer melhorar, não deve buscar crescimento. Significa que você faz isso por razões internas, porque você quer ser melhor, não porque quer ser melhor que alguém, porque você quer construir algo significativo, não porque quer impressionar. E essa mudança de motivação muda tudo. Muda a qualidade da jornada, muda o tipo de decisões que você toma, muda o resultado final. Vou te contar algo que aprendi observando pessoas realmente bem-sucedidas. Elas não são obcecadas com dinheiro, são obcecadas com excelência, com fazer bem feito, com resolver problemas reais, com criar valor, e o dinheiro vem como consequência, como subproduto. Natural de fazer coisas valiosas de forma consistente, elas não perseguem dinheiro, perseguem competência. E competência atrai dinheiro, mas a maioria faz o oposto. Persegue dinheiro diretamente, quer atalhos, quer esquemas, quer formas de ganhar, sem entregar valor equivalente, e isso não funciona de forma sustentável. Pode funcionar uma vez, por sorte, por timing, mas não constrói nada duradouro. Não constrói reputação, não constrói habilidade, não constrói base sólida, então qualquer sucesso é frágil. Temporário, pode desaparecer a qualquer momento. Se você quer riqueza sustentável, foque em ser excelente em algo valioso, em resolver problemas que as pessoas têm, em criar valor real e cobre de forma justa por esse valor. Faça isso de forma consistente, melhore continuamente, construa reputação. E o dinheiro vai vir. Talvez não imediatamente, talvez não da forma que você imagina, mas vai vir, porque valor sempre encontra recompensa em mercados livres. E quando o dinheiro vier, lembra de tudo que eu falei. Não gasta em bobagem, não infla estilo de vida, não tenta impressionar ninguém. Vive abaixo das possibilidades, investe a diferença, constrói liberdade e usa essa liberdade para fazer mais do que você ama, para ter mais impacto, para viver melhor, não para comprar mais coisas que você não precisa. Agora vou falar sobre um erro que vejo constantemente, especialmente em pessoas que começam a ganhar bem, o erro de achar que merecem um prêmio, que trabalharam duro e agora podem se recompensar. E aí gastam uma fortuna em algo caro, um carro, uma viagem, uma reforma, e justificam dizendo que mereciam, que trabalharam por isso. Mas aqui está a verdade dura. Trabalhar não te dá direito a nada. Trabalhar é esperado, é o mínimo. Todo mundo trabalha. O que te dá direito a gastar é ter construído uma base sólida primeiro. Ter reserva de emergência, não ter dívidas, ter investimentos crescendo, ter clareza financeira. Aí sim, se você quiser gastar em algo especial, tudo bem, você pode, mas mesmo assim, faça de forma consciente, calculada, não impulsiva, não emocional e certamente não como recompensa por ter trabalhado. Porque se você se recompensa com gastos toda vez que trabalha duro, você vai estar sempre gastando, sempre quebrando a disciplina, sempre sabotando o progresso. O recompensa real não vem de gastar, vem de construir, vem de ver o patrimônio crescer, vem de sentir a liberdade aumentando, vem de saber que você está no controle, que você tem opções, que você não está preso. Essa é a recompensa que vale a pena. Não um carro novo que vai depreciar, não uma viagem que vai virar memória em algumas semanas, mas liberdade duradoura, segurança crescente, paz permanente. Deixa eu fazer uma pergunta provocativa. O que você prefere? Parecer rico por alguns anos e depois quebrar? Ou parecer comum por algumas décadas e depois ser realmente rico? A maioria escolhe a primeira opção sem perceber, porque quer gratificação imediata. Quer a sensação agora, quer a validação hoje. Mas a primeira opção leva à ruína, à ansiedade, à prisão financeira, enquanto a segunda leva à liberdade, à paz, à riqueza real. A escolha parece óbvia quando você coloca sim. Mas na prática, no dia a dia, as pessoas consistentemente escolhem parecer em vez de ser
Escolhem impressão em vez de substância, escolhem presente em vez de futuro e pagam o preço. Um preço alto. Um preço que se acumula ao longo dos anos até se tornar insuportável. Não seja mais uma estatística, mais uma pessoa que ganha bem e morre pobre. Mais uma pessoa que tinha potencial, mas desperdiçou em bobagens. Mais uma pessoa que sabia o que fazer, mas não fez. Porque saber não é suficiente. Você precisa fazer, precisa aplicar, precisa ser consistente. E consistência ao longo do tempo é o que separa quem constrói riqueza de quem apenas fala sobre construir riqueza. Vou encerrar com a reflexão final. Riqueza não é um destino, é uma jornada. Não é algo que você alcance e pronto, acabou. É algo que você constrói todos os dias com pequenas decisões, com pequenas disciplinas, com pequenos sacrifícios que se acumulam, que se compõem, que eventualmente se transformam em algo grande e em algo significativo, em algo que muda sua vida. Mas a maioria quer o resultado sem a jornada, quer a recompensa sem o trabalho, quer a liberdade sem a disciplina, e isso simplesmente não existe. Não há atalho, não há fórmula mágica, não há segredo escondido. Apenas princípios simples, aplicados de forma consistente, por tempo suficiente, e qualquer um pode fazer isso. Qualquer um pode escolher gastar menos, investir mais, ser paciente, evitar bobagens, qualquer um pode, mas poucos fazem, porque requer algo raro, requer pensar diferente, agir diferente, viver diferente da maioria. E se você está disposto a fazer isso, se você está disposto a ir contra a corrente, a ignorar a pressão social, adiar gratificação, a ser paciente quando todo mundo quer resultado imediato, então você tem chance real de construir algo significativo, de alcançar liberdade financeira, de viver nos seus próprios termos, não nos termos que a sociedade, a mídia, a cultura de consumo tentam impor em você. Então decide agora. Decide se você vai continuar no piloto automático, fazendo o que todo mundo faz, reclamando dos mesmos problemas, ou se você vai assumir controle, vai pensar por si mesmo, vai aplicar os princípios que funcionam, vai construir a vida que você realmente quer. A decisão é sua, sempre foi, sempre será. Ninguém pode fazer por você, ninguém pode te salvar, você precisa se salvar, precisa escolher, precisa agir. E lembra, durante essa semana, antes de gastar R$ 1 em algo que não é essencial, pergunta se isso te deixa mais sábio ou mais tolo, se isso te aproxima da liberdade ou te afasta dela, se isso constrói ou destrói, e age de acordo, porque cada decisão conta. Cada real conta, cada dia conta, e no final, a soma de todas essas pequenas decisões determina se você vai viver livre ou preso, rico ou pobre, em paz ou em ansiedade. Compartilhe esse vídeo com alguém que ainda acredita que ganhar mais vai resolver tudo, com alguém que está preso no ciclo de consumo, com alguém que precisa ouvir que existe outro caminho, um caminho melhor, um caminho que realmente funciona. E me conta nos comentários, qual foi a maior lição que você tirou disso? O que clicou? O que você vai mudar a partir de agora? Porque eu quero saber, quero acompanhar sua jornada, quero ver você progredir, quero ver você construir a vida que merece. A vida que é possível quando você para de fazer bobagem e começa a fazer o que funciona.